quando na igreja se celebra um santo, não é o santo em si que está sendo celebrado, mas é sempre a vida, o amor, o poder, a doação de Jesus que nós celebramos, ou ainda o amor de Deus que, de modo diversificado e intenso, possibilitou a vida daquele ser humano que espalhou, que disseminou o amor de Deus. Então nós celebramos a vida, sim, dessas pessoas, mas o Cristo, ou o Deus que possibilitou na sua bondade a vinda desses seres humanos que tornaram o mundo um pouco melhor. Nesse sentido, podemos dizer que o nosso mundo tem sim falta, sente falta de grandes santos e santas para que o mundo seja um pouco melhor. O santo é aquele que transforma um pouquinho da sua realidade, um pouquinho do seu entorno e faz tudo isso um pouco melhor. Esse é o nosso grande desafio. Nós ouvíamos hoje nas leituras, lá no Antigo, aliás, nos Atos dos Apóstolos, hoje as leituras do Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos nós ouvíamos que Herodes mandou prender Pedro. Mandou prender outros apóstolos também, e diz os Atos dos Apóstolos, que foram esses atos, estes relatos escritos por São Lucas, diz que vendo que isso agradava ao povo, vendo que essa maldade agradava ao povo, o rei Herodes mandou prender também o apóstolo Pedro. E o crime que eles haviam cometido era, na verdade, serem seguidores do tal caminho. Jesus, ele era chamado de o caminho. Então, pelo fato deles seguirem o caminho, eles estavam cometendo um crime. E vendo que isso, essas prisões, esses maltratos agradavam o povo, Herodes, na sua sanha por popularidade, mandou prender também o apóstolo Pedro. E um relato interessante ali contido diz que enquanto Pedro estava preso, a comunidade mantinha-se em oração. Uma das coisas mais caras para a Igreja Católica é a capacidade de manter-se em comunhão, em união. Muito mais do que uma reunião, do que corpos agregados ou congregados no mesmo espaço, a Igreja preza pela comunhão, pela unidade. A unidade não é a massificação, não é a anulação das diferenças, mas ao contrário, é o realce dos valores, o realce da diversidade, dos dons, das características, das qualidades que cada um de nós temos. Enquanto Pedro estava preso, a comunidade mantinha-se unida na oração. Nos Atos dos Apóstolos também vem anotado para nós que no período da perseguição, e ainda nós estamos na perseguição de Herodes, na perseguição de Nero, nós estamos por volta do século IV, diz que os discípulos estavam na sala da Santa Ceia, unidos em oração. E diz ainda que Maria rezava com eles. É muito bonito isso. Até hoje nós temos esse costume de rezarmos uns pelos outros. E isto é ser igreja. Quando nós temos a capacidade de movermos o nosso coração pelas alegrias e pelas tristezas dos outros. Isso é seguir o caminho proposto por Jesus. Isso muito mais do que aderirmos a uma doutrina ou a um ensinamento vago e distante, é espírito e vida. Quando nós temos a sensibilidade de movermos novamente o nosso coração a partir das alegrias e das tristezas das outras pessoas. Então, se nós nos compadecemos com quem precisa de compaixão, se nós nos alegramos com quem está alegre, está feliz, está obtendo sucesso, isso é ser cristão. Se nós nos angustiamos com quem também está triste, com
quem está sofrendo, enfermo, isto é ser cristão. Isto é manter-se nessa unidade da qual nós encontramos sinais no livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro, enquanto estava preso, a comunidade mantinha-se fiel na oração, rezando por ele. E assim ele encontra a libertação. Para dizer que a palavra de Deus, ela, apesar de existir as limitações humanas, essa palavra está sempre liberta, essa palavra está sempre livre, ela não é algemada, ela não é acorrentada, ela ultrapassa os nossos limites humanos. Isso Pedro falando, né? Nós depois olhamos para a carta de Paulo a Timóteo, né? Eu estou folheando aqui, mas na verdade eu só tenho o Evangelho aqui. Na carta a Timóteo, nós encontramos um Paulo cheio de fé, dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a jornada e guardei a minha fé. Acredito que esse seja o nosso grande desafio. Combatermos o bom combate é assumirmos os desafios da vida, as vicissitudes, as mudanças, as nuances pelas quais todos nós passamos e não perdermos a fé. Fé esta que Jesus percebe no coração de Pedro. É muito importante para a nossa fé nós percebermos que Jesus não chamou um Pedro e um Paulo perfeitos. Ele chamou pessoas que tinham coragem, que tinham fé, para ao longo da sua vida se fazerem humanos, se fazerem gente, se fazerem cristãos, se fazerem seguidores desse caminho do qual eu falava no início da nossa reflexão. Jesus não chamou, portanto, homens perfeitos, homens acabados, plenos. Ele chamou pessoas que tinham disponibilidade e humildade, não esquecendo da teimosia que eles tinham. Pedro era um homem difícil, né? Pedro, uma hora ele é elogiado por Jesus e de repente Jesus manda-lhe Pedro colocar-se no seu lugar. Vocês lembram? Na sequência desse evangelho, no evangelho de Lucas, aliás, quando Jesus pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Pedro recebe um elogio, mas depois, quando Jesus diz que ele há de sofrer, que ele há de ser crucificado, Pedro pensa como seres humanos, e aí Jesus diz: afasta-te de mim, quer dizer, vai para trás. Nunca se esqueça que você é discípulo, que você não é mestre, que você está aprendendo. Esse é o nosso lugar também. Vamos atrás de Jesus. Nós seguimos aquele que é o caminho. Nós não ensinamos Jesus como fazer as coisas. É Jesus quem nos ensina. Mas, como eu dizia antes, Jesus percebe a fé que existe no coração de Pedro, assim como a fé que também existia no coração de Paulo. Mas o evangelho de hoje, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A maioria deles reproduz as especulações que haviam, por entre o povo. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias que voltou, ou um dos grandes profetas. Mas Pedro quer liderança. Pedro representa a comunidade. Ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa, na verdade, é uma profissão de fé que Pedro faz a Jesus. Por isso que Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus aqui faz quase que um jogo de palavras. Tu és Pedro.
ele faz uma referência, na verdade, à palavra Petrus, que quer dizer pedra que se esfarela. Aquela pedra frágil. Essa daqui é pesada, pelo visto, né? Que foi trazida aqui. É uma pedra pesada. Escolheram bem, por sinal. Na verdade, Petrus quer dizer pedra que se esfarela facilmente. Tu és Pedro. E sobre a pedra, aí Jesus está fazendo referência a Petra, que é uma palavra, uma rocha dura, firme, consistente, sólida, que não se despedaça. Aí Jesus diz, esta pedra da tua fé, tu és Pedro. Quer dizer, tu és frágil, tu és homem, tu és ser humano, mas sobre a pedra da tua fé, sobre essa pedra eu posso construir a minha igreja. E a tua fé é inabalável, porque a tua fé, apesar de ter, claro, dúvidas, porque tu és ser humano, eu posso construir a comunidade da minha igreja, porque a tua fé não desfalece. Esse é o nosso grande desafio, portanto, reconhecendo-nos seres humanos, frágeis, às vezes temos uma fé que pode ser esfarelada, né? Mas Jesus consegue observar dentro de nós uma rocha firme, consistente, um valor. É ali que Jesus, portanto, constrói também a nossa identidade de seguidores e seguidoras do caminho que é o próprio Cristo. Compete a nós, então, todos os dias, respondermos quem é Jesus para nós, né? Eu tenho certeza, para mim também, esse Jesus, muitas vezes, ele vai ganhando, né, camadas, tinturas, né, que muitas vezes ficam distantes do Jesus amoroso, né? É porque nós estamos há tantos séculos depois de Jesus. Então o nosso movimento, o nosso desafio deve ser buscar o Jesus das Escrituras, né? O Jesus dos Evangelhos, o Jesus que viveu neste mundo, que ensinou o reino de Deus, que perdoou, que amou, que acolheu. Esse Jesus nós precisamos voltar, porque senão fica como aqueles quadros, né, pintura a óleo, que com o passar dos séculos, né, vão recebendo novas restaurações, mas não se busca a pintura original, a tela original. A nossa fé pode passar por isso também. No transcorrer dos anos, das décadas, dos séculos, nós vamos vendo um Jesus, né, que alguém nos passou, mas talvez não seja o Jesus das Escrituras. Quando Jesus pergunta para nós, quem sou eu para vocês? É como se Jesus estivesse dizendo, tirando todas essas cascas, todas essas camadas, o que sobra? Quem sou eu? Como que você me vê? Você me vê realmente ou você vê uma informação dada sobre mim? Busquemos então esse Jesus que pergunta ao nosso coração, quem sou eu para você? Sigamos o caminho, a verdade e a vida. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.